Olá, amigos, boa noite. Vamos dando continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós veremos o capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. Então é esse estudo que estamos realizando todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Casa Espírita Allan Kardec, da cidade de Bebedouro, São Paulo. E eu quero dizer aqui que estou muito feliz, porque durante a semana recebemos sempre muitas mensagens, contato de muitos amigos de várias localidades, dizendo que estão acompanhando o estudo conosco. Eu percebo quantos de vocês estão sempre aqui conectados, e muitas outras pessoas também que nos dizem que acompanham depois, por não poderem acompanhar online, então depois conseguem acessar o vídeo, estão repassando para amigos, para familiares. A gente percebe que a mensagem está chegando a vários estados, várias cidades, muitas pessoas mesmo. Eu estou muito feliz porque é um estudo muito simples, muito básico, mas que está envolvendo muitos amigos, muitas pessoas. Então agradeço a Deus, a vocês, por esse apoio, por acompanharem conosco, estudando essa doutrina que é uma bênção na nossa vida. Se tiverem algum comentário a respeito do assunto que vamos falando, como digo sempre, podem registrar aí. A gente tenta, porque às vezes alguém tem algo a acrescentar sobre o que estamos falando, vai contribuir com o estudo, ou alguém também pode discordar de alguma colocação que fazemos, também acho importante para a gente reforçar o estudo, ou se alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida, eu acho bastante interessante, porque às vezes a dúvida de um pode ser de outros também, e poderia esclarecer, não deixar passar dúvidas. Mais uma vez agradeço a amigas Eliege, a Fernanda, que sempre estão trabalhando junto conosco, a minha esposa T aqui também, para que a gente realize essa pequenina tarefa de estudo, de divulgação da doutrina. Então sejam muito bem-vindos e vamos então iniciando o nosso estudo, rogando a Deus que nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, que possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos fazer colocações felizes, de modo que não venhamos a perturbar ninguém e a ferir nenhuma pessoa com alguma colocação infeliz. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Então, iniciando o capítulo, ele começa com um item, um tópico do Evangelho de Mateus, que ele chama o jugo leve. Então diz assim Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então aqui nós percebemos que Jesus está nos convidando a buscá-lo diante das nossas aflições, das nossas dores, porque ele diz que nos aliviará. Então entendemos que seria a condição de tentarmos vivenciar os ensinos que Jesus nos deixou.
beatíficos, com certeza nós abrandamos o nosso coração. Nós enfrentaremos as dificuldades da vida de uma forma muito mais tranquila. Então é esse convite que Jesus faz para buscá-lo, para que a gente siga aquilo que ele deixou para a nossa felicidade. Então quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, vamos entender bem isso. Jugo, para quem não conhece a palavra, jugo seriam aquelas madeiras que são colocadas, presas a algum animal, são emparelhadas em algum animal, para que ele puxe, por exemplo, uma carroça, ou para que ele, como era usado para fazer o arado da terra. Então, esse jugo eram aquelas madeiras que faziam com que o animal seguisse uma direção, para que ele não tomasse outro rumo, para que ele ficasse firme naquela direção. Então Jesus está usando por semelhança, aproveitando esse exemplo do jugo, para dizer que assim nós também deveríamos agir para com as leis que ele nos deixa, para que a gente seguisse essas leis. Então ele diz assim, meu jugo é suave, porque o que Jesus ensina é uma lei de amor, de caridade, por isso é suave e o fardo é leve. Então Jesus espera que nós sigamos os seus ensinos para que a gente encontre um pouco mais de paz e de harmonia em nossa vida. Tudo bem? Então, seguindo aí, depois nós vamos ver o item número 3. O item número 3, que Allan Kardec intitula Consolador Prometido. Então, ele cita mais um trecho do Evangelho, agora Evangelho escrito por João. Então, diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha quantas coisas interessantes estão ditas aqui nesse trechinho do Evangelho de João. Vamos analisar um pouco isso. Primeiramente, Jesus nos diz que nos enviaria outro Consolador, porque na verdade Jesus foi sempre o maior Consolador. Jesus era o Consolador para todos nós, que veio nos trazer a verdade. Aqui, para quem gosta de estudar doutrina espírita, nós percebemos que essa expressão, o Espírito de verdade, ela é usada em dois momentos diferentes. Porque aqui está sendo usada para definir a doutrina espírita ou espiritismo, que vem a ser o Espírito de verdade enviado pelo Cristo. E também a expressão Espírito de verdade é usada muitas vezes, como nós percebemos, em mensagens ditadas, psicografadas, que Allan Kardec coloca principalmente nesse capítulo. Esse capítulo só tem mensagens assinadas pelo Espírito de verdade. Então existe uma dúvida no meio espírita. Alguns acham que o Espírito de verdade seria uma pleiade de espíritos, mas eu concordo com muitos estudiosos da doutrina, estudiosos de Allan Kardec,
que entendem claramente que se trata pouco desenvolvimento espiritual. Vamos imaginar, hoje quando a gente lê um livro, por exemplo, Nosso Lar, ditado por André Luiz a Chico Xavier, onde André Luiz nos fala de uma cidade espiritual, uma cidade no além, com toda a organização, com toda aquela vida que ele nos fala, como que Jesus iria falar de uma condição no mundo espiritual tão clara e tão aberta dessa forma naquela época? Quando a gente lê, por exemplo, o livro Missionários da Luz, ditado também por André Luiz a Chico Xavier, que ele nos relata em detalhes um processo reencarnatório, que é a reencarnação de Segismundo, Jesus não poderia aprofundar com tamanhos detalhes toda essa questão da reencarnação, e assim tantos outros assuntos. Então Jesus semeou verdades, deixou sementes de muitas verdades, mas ele já sabia que precisaria muito mais tempo para aquela humanidade continuar reencarnando e para que depois de aproximadamente 1800 anos depois da sua vinda, pudéssemos ter então mais uma grande revelação, que é a doutrina espírita, que vem então, como ele diz aqui, nos ensinar todas as coisas. E ele diz também: precisaria recordar. Então nós sabemos de todo o período de trevas que passamos com o pensamento religioso pela Idade Média, pervertendo a mensagem pura do Cristo. Então ele sempre enviou missionários para restaurar, para renovar a sua mensagem. E a doutrina espírita é a culminância dessa revelação que os Espíritos vieram nos trazer. Tudo bem até aí? Então, prosseguindo, nós vamos ver agora o item número 4. O item número 4, logo em seguida ali, porque esse capítulo é curto, mas ele tem muitas informações importantes. No item 4, então, eu não vou ler o primeiro parágrafo, mas sim o segundo. Diz assim, então, Allan Kardec: o Espiritismo vem na época predita. Dentro das leis divinas. Imagina o grau de dificuldade. Vamos imaginar apenas a partir, para a gente ter uma ideia,
do homem pré-histórico, o homem de Neandertal, depois mais avançado, Homo sapiens e outros daquela época, aqueles seres ainda animalizados, imaginem como seria para ensinar aqueles seres a lei divina, falar para aqueles seres sobre o reino dos céus. Como? Então eu comparo com um exemplo muito simples, só para a gente imaginar a situação, o grau de dificuldade. Seria a mesma coisa que um médico ensinar para uma criança medicina. Como que esse médico ensinaria medicina a uma criança? Ele precisaria colocar essa criança para percorrer todos os graus do período escolar, passando pelo primário, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e todos mais as especializações, para que essa criança pudesse adquirir conhecimento e maturidade para exercer a medicina. Então, assim também, de forma análoga, mas sem um exemplo muito chulo, mas para a gente imaginar que Jesus, para conduzir essa humanidade, ele precisou de muitas etapas conduzir essa humanidade, revelando aos poucos aquilo que era possível, própria para aquele período em que a humanidade estava. Assim, então, nós poderíamos lembrar do primeiro grande marco de revelação, que foi Moisés, aproximadamente 1300 anos antes de Jesus, que veio já nos falar do Deus único, trazendo as primeiras revelações da lei divina, os 10 mandamentos. Depois de Moisés, além de Moisés, quantos outros profetas que também importantes vieram para preparar já a próxima revelação, que seria Jesus. Quantos profetas nasceram na terra 900, 700 anos antes da vinda do Cristo e já falavam que Jesus viria à terra. Eram profetas que vinham falando do reino de Deus e falando da vinda do Messias, do Cristo. Poderíamos lembrar também que Jesus já enviou Buda aproximadamente 500 anos antes da sua vinda. Buda que deu origem ao budismo, uma doutrina tão elevada, de tantos ensinos. Ele próprio, ele então vem nascer entre nós. Imagine um espírito que é o governador da terra, espírito puro de altas esferas, se submeter ao sacrifício de nascer num mundo tão atrasado como a terra. E ele vem então falar do amor, trazer esse grande avanço no entendimento da lei divina, falando de Deus como nosso Pai. Depois de Jesus, ele continua mandando muitos missionários. Poderíamos lembrar Maomé, mais ou menos 500 e poucos anos depois da sua vinda. Maomé dá origem ao islamismo, porque alguns desses missionários, diz Emmanuel, falharam em parte na sua tarefa. Não quer dizer que por ser um missionário
por volta não, vamos dizer exatamente, a doutrina espírita que surge com o lançamento do Livro dos Espíritos no ano de 1857. Então, assim, com a doutrina espírita, diz Emmanuel que a humanidade já estava na sua maturidade espiritual. Ela já estava pronta para receber avanços maiores. Então, esse capítulo basicamente é isso, falando da doutrina espírita, o Consolador prometido, que veio nos aprofundar no entendimento das verdades eternas. E Jesus, então, como diz aqui, ele falava em parábolas, porque era a forma que ele achou para ensinar na sua época. Como que ele ia falar do reino de Deus? Então ele citava os exemplos, as parábolas que falavam dos pescadores, dos campos, da dona de casa, tudo isso na forma de vida daquelas pessoas, ensinando como eles poderiam entender. E assim então vamos avançar mais um pouquinho. Agora, continuando nesse mesmo item 4, tem aqui até uma pergunta da Eliana Maria. Ela pergunta uma curiosidade: quem escreveu a Bíblia? Um homem sábio, né? Então, Eliane, para não alongar muito, mas te diria que a Bíblia, ela não é um livro apenas. A Bíblia é um conjunto depois foram uniram-se esses livros para se formar a Bíblia. Muitos dos livros da Bíblia pertencem a Moisés, por exemplo, mas muitos livros, então a Bíblia contém o Antigo Testamento, né, que são aqueles livros da parte antes de Jesus, e tem também livros do Novo Testamento, que vem a ser o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas depois entraremos em mais detalhes sobre isso para a gente não perder o raciocínio. É Eliane Maria, né? Então, continuando aqui, no mesmo item 4, nós vamos ver agora, no 4º parágrafo, eu não sei se o meu livro está de acordo, se vocês estiverem acompanhando, porque dependendo da tradução, às vezes não confere exatamente. Mas pelo meu livro, no 4º parágrafo, diz assim: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então vejam que importante isso. O Espiritismo vem nos explicar de onde viemos, o que nós fazemos aqui na Terra e para onde vamos depois da morte do corpo. Então nós já sabemos que somos espíritos imortais, e isso é muito importante, porque isso dá uma tranquilidade, uma alegria de saber que a morte não é o fim, que nós já vivíamos antes do nascimento aqui na Terra. A gente já vem trazendo uma bagagem do passado, com erros e acertos, com virtudes, mas também com defeitos, para se corrigir e para se progredir. Estamos na Terra para evoluir. Cada um de nós tem uma tarefa a cumprir, a realizar. Estamos aqui para resgatar erros do passado, mas não só isso, para adquirir virtudes, conhecimento, desenvolver nossos potenciais. Então as reencarnações nos propiciam oportunidades de progresso. E sabemos que ao deixar a Terra, quando o corpo tomba, nós continuaremos mais vivos do que estamos hoje, porque somos espíritos imortais. Retornaremos à pátria espiritual, levando
mesmo que não fosse diretamente por Jesus, mas por algum espírito enviado por ele, que pudesse representar muito bem e transmitir muito bem o seu pensamento e a sua mensagem. Então, no item 5, eu vou ler o parágrafo número 5, que ele diz assim para todos nós espíritas, aquela grande mensagem que Jesus nos deixa. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. De memória, citando todas as respostas, se esse amigo, se esse companheiro não consegue conviver bem com o outro, se ele não respeita o ponto de vista do outro, se ele não é fraterno, então pouco adianta o conhecimento nessa hora. O conhecimento é importante sim, mas que a gente não deixe de lado o amor, a boa convivência, o lado de sermos fraternos, desenvolvermos essas habilidades do coração. A Iula dos Santos diz aqui, como Jesus orientou a construção da psicosfera material e espiritual da Terra. Olha, uma pergunta bem complexa, né, Iula? Porque aqui, para a gente comentar sobre isso, nem sei se eu teria condição, porque é bem profundo e precisaríamos muito tempo. Mas eu, para não deixar sem falar algo, né, vou dizer dentro das minhas pequenas possibilidades que a equipe angélica acompanhou e preparou a terra para que nós um dia pudéssemos habitá-la. Agora, quanto à psicosfera, que nós sabemos, para quem não conhece o termo, não está acostumado, a psicosfera vem a ser o resultado de todas as emanações, de todos os pensamentos de um grupo de pessoas ou da humanidade. Por exemplo, a psicosfera hoje da Terra, nós dizemos que ela é um pouco pesada, porque muitas pessoas pensam no mal, emitem ondas mentais destrutivas, perturbadoras. Então, essa psicosfera, na verdade, quem vai construindo somos todos nós, humanidade terrestre. Cada um de nós
o Espírito imortal, Ele coloca em cada um de nós a centelha divina. Esse amor está em germe em nós. Nós precisamos fazer aparecer, surgir esse amor, trabalhando para que seja méritos nossos, trabalhando nossas imperfeições, buscando viver cada vez mais de acordo com as leis divinas, para que a gente consiga chegar nessa conquista do amor verdadeiro, do amor mais puro. Tudo bem? Eu creio então que nós vamos parando por aqui. Bom, vamos ler mais um trechinho só. Então, como não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu vou ler só mais um trechinho que eu acho que a gente fecha por aqui, que é bastante até inspirador esse trecho, para que a gente guarde uma boa mensagem nesse encerramento. A hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha que mensagem bonita, Jesus nos dizendo. Ele está se referindo ao momento do nosso repouso do sono, naquele momento em que nós deixamos o corpo e a nossa alma é cuidada pelo Cristo. Não precisamos entender com isso que Jesus vai estar ao nosso lado, vai estar cuidando bem próximo de nós. Não é isso. Jesus, de onde Ele está, Ele cuida de nós porque Ele acompanha o nosso desenvolvimento espiritual. Muitos espíritos amigos enviados pelo Cristo aproveitam esse momento do sono para nos ajudar, para nos prolongar o horário, e aí a gente já adentra o próximo capítulo, que seria capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo bem? Paramos por aqui então. Mais uma vez aproveito para agradecer a cada um de vocês por essa força que nos dão, por esse carinho, quantas mensagens de apoio, de incentivo. Estou percebendo que essa simples atividade de estudo está conseguindo levar algumas pessoas, como comentam, um pouco de orientação, despertando para o estudo. Então agradeço muito a Deus, a todos vocês, que mesmo nesse momento difícil, essa boa ideia que as nossas companheiras Eliege e a Fernanda tiveram em conjunto para que a gente pudesse realizar esse pequenino, minúsculo trabalho de divulgação da doutrina. Então, vamos nesse momento, todos juntos, rogarmos a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva no seu imenso amor, para que a gente consiga
permanecer na sua santa paz. Que mantenhamos em nossos corações a fé, a esperança, a certeza de que Jesus olha por nós. Estamos atravessando uma fase difícil, mas essa fase vai passar. E nós temos a certeza de que Deus só permite que nos aconteça aquilo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos vocês, que os bons espíritos amigos estejam presentes em cada um de seus lares, envolvendo a todos. Permaneçamos em paz, com muito amor em nossos corações. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Muito obrigado.